É claro que temos escândalo na CBF, hein? Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia, todos, de todos os cantos do Brasil, receberam um aumento, os presidentes das federações, de 50 mil para 215 mil reais. Atenção! Um escândalo gigante explodiu no futebol brasileiro. A CBF tá metida até o pescoço. E adivinha quem tá no centro disso tudo? O presidente Edinaldo Rodrigues. A denúncia é grave, envolve grana alta, politicagem, articulações com Brasília e até o nome de um ministro do STF. E falando em reação de clube brasileiro, é claro que temos escândalo na CBF, hein? Uma notícia que acabou de sair, tá? É quente essa notícia. Uma denúncia da revista Piauí contra a CBF, contra o presidente Edinaldo Rodrigues, que a gente questionou tanto aqui, né? Como é que pode a CBF, na fase que tá, a seleção brasileira sempre horrorosa, o calendário péssimo, a arbitragem horrível, como é que pode a CBF, né, ter o seu presidente eleito com unanimidade? A gente falou isso aqui várias vezes. E a revista Piauí fez apenas uma chamada, hein? Apenas uma chamada da reportagem hoje, que já está viralizando aí nas redes sociais, onde diz que o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, perceba só, subiu o salário dos presidentes de todas as federações estaduais. Todas! Então nenhuma pode criticar. Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia, todos, de todos os cantos do Brasil, receberam um aumento, os presidentes das federações, de 50 mil para 215 mil reais. Tá explicado por que o Edinaldo Rodrigues tem tanto apoio? Tá explicado por que ele foi uma unanimidade pelas federações e também pelos clubes? Olha que coisa nojenta, cara, o que a gente está falando aqui. Em qual empresa você vê alguém aumentar mais de 4 vezes o salário de alguém que não entregou nada de diferente? Ainda de acordo com a chamada, Edinaldo Rodrigues tem relação, né? Marcou reuniões com o presidente da Câmara dos Deputados na época, Arthur Lira, para falar da eleição na CBF, que é uma entidade privada. Por quê? Reunião com o presidente da Câmara, no momento, Arthur Lira, para falar sobre a eleição de uma entidade privada. Também denúncia da revista Piauí. E para fechar, outra denúncia de que Edinaldo Rodrigues tem ligação, e aí quem está dizendo é a revista Piauí, com um instituto que pertence a Gilmar Mendes, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, e tem lá relações, e esse instituto seria tocado pelo filho do Gilmar Mendes, ainda de acordo com a reportagem da revista Piauí. Eu não li a matéria ainda, né, completa, com detalhes, mas assim, não tem nada muito surpreendente, não. O poder no futebol brasileiro, ele é mantido com o apoio das federações, e as federações recebem esses valores, né? Eles falam aí de 50 mil subindo agora para 215, mas sempre teve esse pagamento mensal às federações, até de maneira oficial mesmo, e aumentou, né, pela matéria da revista Piauí, aumentou bastante, e é um ano eleitoral, né, e ele manteve o apoio de todos eles com 100%, e a ligação com políticos, com pessoas influentes, né, lá em Brasília, também sempre aconteceu, e não só na gestão do Edinaldo, em outras gestões também. Sempre o sistema de poder da CBF foi pautado nisso.
na aliança com as federações, e claro, ninguém é aliado de ninguém de graça. Aí tem a questão financeira, tem a questão também o calendário brasileiro, ele é como é porque os estaduais, eles têm as datas reservadas para eles, também por causa dessa aliança política entre federações e CBF. E sempre teve aliados, né? Sempre. Políticos já foram vice-presidentes da CBF, já teve deputado federal que foi vice-presidente, já teve pessoas ligadas a políticos que estiveram ali. O Fernando Sarney, por exemplo, filho do José Sarney, já foi vice-presidente por muito tempo. Então, a CBF, e aí no caso não tem nada de irregular, ele pode ser vice-presidente, mas sempre houve essa ligação entre a política tradicional, os políticos, senadores, deputados, e a Confederação Brasileira de Futebol. E até regionalmente, os políticos de cada estado, eles têm muita influência nas federações estaduais. Muitas vezes políticos mesmo, que têm mandato legislativo, eles são presidentes das federações, ou parentes deles. Então essa ligação, ela sempre foi muito próxima, sempre. O poder na CBF é pautado nisso, na aliança com federações que têm alianças políticas, regionais e até nacionais. A CBF tem os seus articuladores políticos. Antes usava-se muito a expressão bancada da bola, hoje já não se usa tanto, que eram pessoas ligadas ao futebol, que tinham mandatos, que eram deputados, senadores. Então a CBF, ela sempre foi muito próxima. A política nacional, regional também, porque no Brasil, até pelo tamanho do país, a política regional, ela é muito importante. A maior parte da política brasileira ocorre regionalmente. E na CBF a lógica é a mesma, né? A política regional que acaba sustentando o poder da Confederação Brasileira. Ele foi eleito por unanimidade, 100%, e quando presidentes de federações se recusaram a receber o Ronaldo. Ronaldo ia lançar uma candidatura. Nem escutaram o Ronaldo. Pilhado, quando saiu a notícia do Ronaldo, que ele não havia conseguido nem ser recebido, né? Que ele foi recebido e faz parte de uma negociação política, evidentemente, eleitoral, né? Aí tem essas questões e cada um define o que bem entender e, sobretudo, o que mal entende sobre as suas escolhas, tal. Eu já tinha comentado aqui na Jovem Pan e em outros lugares em que eu trabalho, escrevo, enfim, que era por conta do termo que eu uso já há muito tempo, mensalinho das federações, né? E eu confesso, e sempre enaltecendo o trabalho da revista Piauí, que é muito sério e muito bom, eu confesso que o que eu sabia é que já há muito tempo já era sabido que era 50 mil, mas podia ser um pouquinho mais, né? Para cada presidente de federação. E que imaginei que por conta da eleição, e sempre lembrando, a eleição não, a aclamação do Edinaldo, na última segunda-feira, alguns detalhes apenas, a eleição foi chamada 8 dias antes, quer dizer, se convoca uma eleição 8 dias antes, sendo que já havia, claro, um movimento político. Aí 8 dias depois, evidentemente, tem a eleição. E essa eleição se realizou na segunda-feira, claro, na sede da CBF lá no Rio de Janeiro, na Barra, e na véspera de um joguinho aí, Argentina e Brasil, na semana que inclusive caiu o treinador da seleção, Dorival Júnior, até pelos maus resultados e pela pavorosa atuação no Mas Monumental. E essa eleição em que se aclamou por 27 votos das federações estaduais, mais os 20 clubes da Série A e os 20 clubes da Série B, essa eleição para o novo mandato começa daqui a um ano. Quer dizer, você elege, mas ele vai mandar, quer dizer, ele vai assumir o novo mandato daqui a um ano, né? Ok, não haverá nenhuma disruptura, a princípio, para a Copa do Mundo, que acontecerá 3 meses depois. Mas esse novo mandato do Edinaldo, que começa em março de 2026, vai até março de 2030. Ou seja, a nova eleição, ou novo mandato, vai coincidir a 3 meses da Copa do Mundo 2030. A Copa do Centenário das Copas do Mundo. Então, já começa por aí. Em relação a esse aumento de 50 mil reais de um mensalinho ou de uma ajuda de custo, são custos que não são poucos, evidentemente, para os presidentes das federações estaduais ou para as capitanias hereditárias, passa para esse montante revelado pela revista Piauí, que faz um trabalho bárbaro. Não só nisso, mas outras coisas. Da série Causa Estranheza, 0. Causa Indignação, de 0 a 10 mil. E, lamentavelmente, aí, por ser uma entidade de direito privado, e nisso o João Avelange deixou um bom legado para Ricardo Teixeira, depois para José Maria Marinho, para Marco Polo Del Nero,
para o inefável Coronel Nunes e também para o Rogério Caboclo, o Carlos Caboclo, perdão, o Rogério Caboclo, e agora para Edinaldo, e aquele interregno quando foi impugnada o seu mandato, mas daí voltou, né? Não causa estranheza. O fato do plenipotenciário... De volta, hein, Mauro? Está de volta a Rádio Jovem Pan, tá? Obrigado, Pilhado. Pode falar. E no caso do plenipotenciário Gilmar Mendes, ministro, também não causa nenhuma surpresa, né? Enfim, e essas relações são essas, né? Se você quiser o termo promíscuo, eu acho um pouco forte, mas pode ser. Discutíveis, extremamente discutíveis, ok, faz parte, né? Agora, causam estranheza? Não causam. E é impressionante que o futebol pentacampeão mundial sobreviva à própria CBF, que desde outubro, novembro de 79 se chama CBF e desde 1914 se chama CBD. Eu já falei aqui, eu quero sempre deixar isso muito claro, primeiro porque muito me honra e segundo que é dever expor também, eu sou o curador do Museu da Seleção Brasileira, ou seja, eu tratei diretamente para contar a história da Seleção Brasileira ali na belíssima sede da Barra, né? Então eu tratei diretamente com essas pessoas do futebol, já fui inclusive processado, aliás, eu não fui processado por uma delas, então, o vice-presidente, o falecido Nabi Abichedi, porque o advogado dele era muito meu amigo, foi só por isso que eu não fui processado. Mas enfim, tem essas relações que você pode falar, você fez o Museu da Seleção, você tem interesse? Não, tenho interesse em contar a história da Seleção Brasileira de Futebol, que me parece uma história bastante legal. E trabalhei sim com presidentes com quem tive problemas, por um eu quase fui processado e outros tantos que tive problemas, tive relações boas ou ruins, vocês podem analisar para deixar muito explícito e claro e transparente do meu trabalho. Mas o que causa espécie, quer dizer, não causa espécie porque é isso, né? Como eu costumo dizer, não só no campo esportivo, mas em outros campos da atividade desumana brasileira, o brasileiro desmoralizou o termo inacreditável, incrível. Pô, você viu que isso aconteceu? Cara, infelizmente é isso. E esse estupor, que a gente não pode ficar no estado de comfortably numb, para pegar, para mim, a maior música da história do rock and roll, do Pink Floyd, do álbum The Wall, e também não podemos construir um muro em volta disso, que assim não causa mais estupor, a gente está nesse nível. Só que evidentemente a gente tem que falar, a gente tem que comentar, a gente tem que lamentar, e assim, vai mudar? Não. E aí, depois de tudo isso que você viu, dá pra continuar acreditando que o futebol brasileiro vai mudar? Quando o esquema vem de cima, quando a sujeira começa no topo, não adianta técnico novo, jogador novo. O problema tá no sistema. É nojento, é revoltante e o pior, ninguém faz nada. Mas aqui no TV Cartola, a gente não tem rabo preso com ninguém e vai continuar expondo tudo o que os outros escondem. Então, se você quer continuar sabendo a verdade sobre os bastidores do futebol brasileiro, se inscreve agora no canal, ativa o sininho e deixa o like, porque a sua voz também incomoda esses caras. Comenta aqui embaixo o que você acha desse escândalo todo. Será que Edinaldo cai? Ou vai ser só mais um que passa impune? A gente vai seguir de olho e você vai saber de tudo aqui no TV Cartola. Até o próximo vídeo. E ó, não se cale e compartilhe.